essa forma de que a gente puxa a conversa de falar da educação, de filhos, do que a gente vai passar de informação, de educação numa corporação independente. Mas eu queria usar as melhores palavras para poder explicar, talvez eu não consiga, né? Imagina. Mas enfim, bem direto ao ponto, bem direto ao ponto. O mundo corporativo ele é muito cruel. Pelo menos algumas experiências que eu tive, a grande parte delas, ele é cruel. E aquela frase que diz, te passo uma perna, né? Uhum. É esquecido, os valores humanos, eles são esquecidos. A parte, eu vou educar, eu vou cuidar, eu vou fazer o melhor possível. Às vezes ela é esquecida, ou pelo melhor cargo, ou pelo aumento de salário, ou por... uma vez eu ouvi uma frase, a tartaruga no poste, né? Ninguém sabe como ela foi parar lá, mas alguém colocou. Eu aprendi isso um dia. Amor, foi você que me contou. Então, como hoje a gente já não está mais no mundo corporativo, há alguns anos, né? E depois eu gostaria de fazer um outro comentário. Por quê? Com a relação, com a relação dos Estados Unidos, assim, a nossa experiência nos Estados Unidos, qual é a cultura aqui? Mas eu queria deixar isso para depois. Eu queria saber, assim, Bressan, como hoje você, como gestor, tendo, né, a equipe, como não blindar, mas como trilhar esse caminho? Porque a linha é muito tênue. Porque a gente se depara com pessoas que não tem uma boa índole. E aí, como é que lida com uma situação dessa? O papel do líder é muito importante nisso, né? Eu não sei que boas palavras usar para falar um negócio desse. Quando ele enxerga isso, uma índole dentro da equipe. Nossa, e como corrigir isso e o que fazer com isso, uma grande responsabilidade. Isso aí. Porque às vezes você está tirando da linha de frente, talvez, um cara muito bom tecnicamente. Um cara que vai fazer falta tecnicamente. E aí? E tem isso. Olha. Eu sei, difícil, né? Não, é simples, por incrível que pareça. Problemas comportamentais matam a pessoa técnica. Que bom que você fala isso. Às vezes, e isso é muito comum nas organizações, tudo que você falou são fenômenos intrínsecos ao ser humano. A competição, vai ter problema de índole, vai ter problema vamos falar alguns jargões aqui, passar a perna, de não se dar com as pessoas, às vezes o santo não bate, como diz aqui no Brasil, o santo, né, não dá com o outro, enfim, não foi com a cara. Isso é intrínseco ao ser humano. O que cabe à liderança? Primeiro aspecto, e tomara que, inclusive, o líder também não seja assim, porque às vezes acontece, né? Vamos falar, a pessoa que está ocupando a posição de liderança, não o líder, né? Ela ocupa uma posição de liderança, mas não é bem o líder. Não sei se eu me fiz entender, né? É o chefe da coisa. Deveria caber a essa pessoa de saber conduzir, saber levar e saber, inclusive, educar. A gente, e quem teve essa oportunidade, e graças a Deus eu tive um pouco, de pai e mãe, de conduzir a coisa e falar assim, olha, quando eu entrar lá não vai ser bem assim, né? O ambiente não é tão bonitinho quanto se vive aqui. Mas muitos não têm essa oportunidade, acabam entrando muito brutos, muito inexperientes do ponto de vista de malandragem, falando português bem claro, dentro de uma organização. E tudo isso que a gente está falando aqui dá a impressão de que o mundo encantado existe nas organizações, e a gente sabe que não existe. Né? As pessoas têm o interesse da organização e têm o interesse próprio também. A gente não pode esquecer que, se não fizer sentido para atendimento do interesse das pessoas, elas não vão se mover. Né? Isso é fato, a gente está trabalhando com pessoas o tempo inteiro. Bom, mas cabe à liderança atuar sobre esses comportamentos. Então, assim, é normal não, é comum a gente reter uma pessoa com problemas comportamentais por causa da sua
capacidade técnica. Mas aí volta ao nosso começo da conversa. Você vê que é sempre um ciclo, as coisas sempre tem pontas que vão e voltam, né? A gente falou ao começo da nossa conversa aqui do exemplo. Que exemplo que mensagem a gente quer dar para os liderados, para os colegas, para os membros daquela organização? Qual que é a mensagem fazendo isso? Certamente a mensagem que vai se dar não é a melhor, asseguro. Né? A gente mantendo uma pessoa assim, está endossando o comportamento ruim, se essa pessoa for arrogante, se essa pessoa, de repente, conduziu... às vezes, vamos na última linha, fraude, conduziu problemas de assédio, seja ele moral ou de outra linha. Isso, infelizmente, pode acontecer. Ao endossar, ao permanecer essas pessoas dentro da organização, é um endosso de que a gente tolera esse tipo de comportamento. E aí, volta o exemplo, a palavra exemplo, que se perde inteira. Isso, infelizmente, acontece, né? E, por outro lado, também, o líder, sim, ele tem que fazer uma certa blindagem, mas a blindagem no limite de também não infantilizar suas pessoas, infantilizar seu time. Ele não pode simplesmente a galinha chocando seus pintinhos e falar, tá todo mundo aqui embaixo, deixa com o pai, né? Ou deixa com a mãe. Não é bem assim. Também tem que expor, tem que colocar em problemas, tem que colocar... Deixar a pessoa liderar problemas, deixar a pessoa conduzir situações, deixar a pessoa se comunicar. A empresa também é uma grande escola. Conheço N pessoas que quando elas entraram, eu vou dizer por mim, por incrível que pareça, alguém vendo assim, falando que nem pelos cotovelos, né? Talvez não vai lembrar, o Quagga vai lembrar, né? Era tímido, até falava para dentro, para ser sincero, eu escutava minha voz para dentro, né? Era a sensação que eu tinha. Depois a gente vai ficando sem vergonha, né? E assim, a grande escola nesse sentido não foi a faculdade, não foram meus pais, não foi formações paralelas, foi a empresa, foram as empresas, foi ter emprego, foi o trabalho. O trabalho, ele tem o poder de dignificar a pessoa, né? Tanto é que, quantas vezes a pessoa está, às vezes até parada, por opção, simplesmente de período sabático, muitas vezes tem vergonha de falar que está parada, estou no sabático, estou descansando, né? Estou para mim, tenho tempo para mim. O trabalho tem esse poder, e a gente, por causa dele, tolera muita coisa, mas as empresas são grandes escolas, a gente não pode esquecer disso também. Verdade, verdade. Eu considero... Hoje eu tô fora do mundo corporativo, né? Mas eu aprendi muito. E aí eu consigo usar tudo que eu já aprendi, meus 20 anos no mundo corporativo, um pouquinho mais, no meu dia a dia. Eu uso muito. Sem dúvida. É uma grande escola, nos realmente. Nossos projetos mesmo, né? Uso nos nossos projetos pessoais, exatamente. Nossa, direto eu faço paralelos. Direto, né? Eu faço paralelos com as experiências que eu tive no mundo corporativo, sim. A gente está tendo essa experiência, atualmente a gente está nos Estados Unidos, né? A gente mora aqui, e a gente está aprendendo essa nova cultura, né? A forma com que eles se posicionam também, principalmente no recrutamento. É uma coisa incrível. Eu nunca tinha visto isso. Já tinha visto coisas diferenciadas no Brasil, mas o que a gente experienciou aqui no início, né, para basear o nosso visto, foi uma coisa incrível. Eles demoram cerca de 6 a 8 meses, talvez até um ano, para entender ou para posicionar aquele candidato na vaga mais adequada. E quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei, como assim? 6 meses? 1 ano? Não é só olha o currículo, né? Bota pra dentro? Não. Eles avaliam N situações, N perfis. E aí isso começou a fazer sentido. Eu falei, por quê? Não, porque se a pessoa certa está ocupando a melhor, está numa boa vaga, vamos dizer assim, e ela tem os atributos técnicos e pessoais, é exponencial o crescimento. E aí eu falei, olha, mais uma coisa que eu aprendi. Eles têm... A gente passou por isso, né? E eles têm falta de profissional.
em todos os níveis, dentro da empresa, por exemplo, de uma grande fábrica, por exemplo. No caso ali era da Tesla, e mesmo assim, eles não contratam no desespero. Não contratam. Eles precisam, estão tendo problema por causa da falta daquela posição, de alguém naquela posição, mas eles levam o tempo que tem que levar até achar a pessoa certa. É incrível isso. Outra coisa também que foi surpreendente com a tua experiência foi o overqualified. Overqualified. Eles não pagam salário mais baixo do que você merece. Muito qualificado, né? Acima da qualificação. Ou seja, se o budget deles é tal, por causa da posição tal, e você tem mais a entregar do que aquilo, eles não vão te pegar por causa disso. A gente vem com essa experiência do Brasil, quanto melhor o profissional e a gente puder encaixar num salário não tão bom, não tão compatível, tá tudo certo. Eu espero que isso tenha mudado, Bressan. Mas essa é a experiência que eu vivi no Brasil. E isso tá meio longe. Isso que a gente viveu aqui não foi uma, não foi duas. Nós tivemos, eu acho que mais de 20, né, amor? Foi, pra gente... Eu não vou saber contar, mas assim, foi uma coisa absurda. Foram quase 2 anos, o André tentando ter essa experiência, né, enquanto a nossa empresa não tinha o desenvolvimento necessário, a gente precisa sobreviver, né? Sim. E o André tentando se posicionar, tentando mostrar, e o André dava sempre super qualificado para as posições. Então, está super qualificado. Maravilha, estou super qualificado, então me posiciona para que eu possa contribuir. Não pode. Super qualificado para vaga. Não, mas não tem problema o salário. Não tem problema. Eu só quero estar dentro, eu cresço lá dentro, não tem problema. Não existe isso aqui. Não, eu já tentei. É assustador, né? Eu já modifiquei, porque no começo, Bressan, quando você aplica para um visto, né, o visto que eu apliquei, o EB2NW, e como você está dentro do país, como a gente já estava aqui nos Estados Unidos, quando a gente aplicou, você tem o direito de morar e entrar e sair do país, enquanto o seu pedido de visto é analisado. Né? Então você tem uma permissão de trabalho, uma permissão de viagem e moradia, digamos assim, morar aqui, né? Permanecer aqui, enquanto esse visto é analisado. A vida corrente, né? A vida corrente. Normal, você tá aqui, você tem esse direito de viver normalmente. Sim. E aí, enquanto eu estava começando a desenvolver a empresa, eu falei, bom, eu vou fazer em paralelo, né? Então eu vou para o mundo corporativo. Até para o networking, né? É muito importante. Claro. Vou para o mundo corporativo e aí e depois eu vou levando em paralelo até eu tocar só a empresa, né? Porque meu visto foi baseado numa empresa que eu desenvolvi, eu desenvolvo a empresa, né? Esse visto que eu pude aplicar, que nos deu o Green Card, eu sou o meu sponsor. Eu não preciso de uma outra empresa ser minha sponsor. E aí, cara, tudo bem, eu acabei procurando em empresas grandes, era muito difícil, eu caí num limbo, que se eu fosse, eu comecei a procurar empresas grandes e multinacionais no porte que eu trabalhei no Brasil. Sim, o que é natural. Que é o natural, só que aí chegou aqui, além do processo ser muito lento. É moroso, né? 4, 5, 6 processos, 6 entrevistas em todos os níveis e tal, até diretoria e tal. Aí eu tive esse problema. Depois aí outras empresas têm a questão de overqualified, depois tem a questão de ser um visto temporário, né? Eu ainda não estava com o Green Card, aí empresas grandes também têm esse problema. Acho que isso aconteceu com a Tesla, não foi? Isso aconteceu com a Tupi. Sim. Verdade. Sim. Isso aconteceu com a Tupi. Verdade, isso aconteceu com a Tupi 2 vezes. Uma, como funciona, eu fui aprovado, eu passei na entrevista com a engenharia,
e parei no RH. O RH não permitiu a questão que ainda não era um green card. Falei, mas é uma permissão de trabalho. Do governo americano. Ah, sim, mas não é o green card ainda, não é permanente ainda, é temporário. Eu falei, sim, ok, até chegar. E eu tive esse problema. Foram meses, né, de negociação. Mas assim, o processo, em certo nível de posição, eles são muito criteriosos realmente, com a posição que você vai, com as atividades que você vai ter que desenvolver ali, e compatíveis com o salário que você entende o correto para você e que a empresa entende que você deve receber. Então, mas a gente está falando isso num tom, assim, negativo, né? Para a gente viver uma experiência, a gente está falando isso num tom negativo. Mas a gente também fez a comparação com o Brasil, que não se importa com quão qualificada você é para te oferecer, às vezes, uma coisa inferior. Então, assim, é difícil, né? A gente tem que entrar num... Eu tenho algumas opiniões a respeito, né? Manda. Veja, com relação até à pressa versus uma velocidade mais compassada no processo, né? Não à toa a gente tem o estigma que... estigma não é rótulo, é uma verdade, né? Infelizmente a gente sofre de muita ineficiência. Aqui, ainda que a gente dê um jeito, a nossa cultura é de dar um jeito aqui no Brasil, né? Mas a gente tem muita ineficiência, e grande parte da ineficiência, que sejamos honestos, é porque às vezes a gente não tem a melhor pessoa naquela posição. Não estou falando da pessoa ideal, da pessoa perfeita, mas da pessoa que dá melhor fit para aquela posição. E obviamente esses processos mais alongados visa diminuir a quantidade de gaps que essa pessoa vai ter para ocupar essa posição, para dar quase que o best fit ali para a posição. Esse é um aspecto. Já para o overqualified, o candidato é uma situação muito frustrante, né? Esse é um aspecto que a gente não pode desprezar. Mas olhando de dentro da organização, também tem um outro aspecto. Essa questão do overqualified, você às vezes pode sim gerar oportunidade para um profissional, mas você acaba, dependendo do teu clima organizacional, acaba deflagrando uma dinamite no meio do time, né? E isso é um aspecto bastante relevante. Eu confesso que, por vezes, eu já preferi, confesso que eu já abri mão pessoalmente disso, e já fui preterido também, e hoje entendo com bastante clareza os porquês, e já preteri pessoas de dizer, eu estou perdendo uma preciosidade para que eu não gere problemas nem para ela e nem para o time, né? Cito um processo recente, né, de uma pessoa que eu buscava justamente, houve uma transição interna, que a pessoa teve um processo seletivo interno e um fit bastante legal, que inclusive hoje ela até já está morando no exterior, está expatriada pela empresa no México, enfim. E à época precisávamos de alguém para imediatamente substituí-la, até para minha linha de sucessão não ter problemas, para ter alguém com musculatura para que levasse o time para problemas complexos também. Não pode depender só de uma pessoa, né? Tem que ser um movimento sucessório. Mas naquele instante, uma determinada pessoa, nós abrimos mão dela porque sabíamos que a melhor posição para ela naquele instante era a minha, né? E não havia essa posição, essa vacância, e não dar essa posição para ela também, ao mesmo tempo, era injusto. Não à toa, o bom que o tempo é o melhor mensageiro das coisas, né? Depois que a gente vai perdendo os cabelos, que mesmo estão ficando brancos, mas né, já caíram a parte aqui, mas enfim. Mas o tempo é o melhor mensageiro de tudo. Hoje essa pessoa, ela ocupa essa posição na mesma empresa que ela estava. Né? Diga assim, ela permaneceu lá. E provou-se dentro da organização que ela era a melhor pessoa. Naquele instante, talvez não havia posição, mas acabou, por sorte do destino, ela ocupando e sendo promovida para uma posição de liderança e à frente do time. Inclusive, depois até tivemos a oportunidade de visita mútua, enfim, foi bem legal, né? Acabou
não teve mal entre as partes, muito pelo contrário, porque o processo, inclusive, aliás, essa foi talvez a coisa onde a gente acertou e falou a gente no plural mesmo, não foi só eu, de ter sido muito transparente no processo, inclusive com o feedback, o porquê que a pessoa não passou.